Com vocês, Lucas Vina! Aê! Muito obrigado! Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre carreira profissional. Queria agradecer Caramelo, Vovô, todo mundo da organização do Encontro de Recreadores e principalmente vocês por estarem aqui, prestigiando esse momento, podendo absorver muito conteúdo rico. Tenho certeza que os 2 últimos dias vocês vivenciaram muitas coisas legais também e vão levar muita coisa para as empresas de vocês. Mas eu queria que o que a gente for falar aqui hoje, queria que vocês... Pode ser que tenham coisas que sirvam para vocês e pode ser que tenham coisas que sirvam para as equipes de vocês, sirva para quem trabalha com você ou para pessoas que você conhece e que não valorizam muito bem a nossa área ou que talvez nem entendam o que é ser recreador. Beleza? Então hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Eu tenho tempo ilimitado, né, TV? É ilimitado? Tá valendo? Poxa vida, então vamos lá. Vou ser bem rápido, bem objetivo, mas ao mesmo tempo vou trazer algumas coisas que podem incomodar alguém, tá? Então, se te incomodar, pode ser que vale a pena refletir sobre, beleza? Então vamos lá. 3 perguntas rápidas. Você se considera profissional da recreação, sim ou não? Sim! Não ouvi, sim ou não? Sim! Segunda, acredita que estar aqui contribui para a sua carreira? Sim! Terceira, quer viver de recreação pro resto da vida? Sim! Não senti firmeza, hein? Quer viver de recreação pro resto da vida? Sim! E tudo bem, se não também, tá? Tudo bem, beleza? Então vamos lá. Quem sou eu? Sou incomodado com a desvalorização na recreação. Não parece, mas eu tô há 20 anos na área. Eu comecei em 2005. Eu tinha 5 anos, tô brincando. Formas variadas de atuar. Eu já atuei em acampamento, hotel, uma série de coisas aí que vocês podem imaginar. Só não fui para cruzeiros, navios e etc. Por quê? Deixa ele lá na água, eu aqui na terra, tá tudo bem. Admiro muito, mas não é por causa de não sei nadar e etc. É porque eu não consigo ficar muito tempo num navio, em alto mar e etc. É uma coisa minha e tá tudo bem. E vocês vão perceber que tem coisas que vocês não fazem e que também tá tudo bem. Que não é o perfil, não é para você. Beleza? Então isso não é para mim, mas tem uma outra infinidade de coisas que eu faço que são para mim. Então, beleza. É possível viver bem só de recreação? Tá escrito aí embaixo. Você mesmo vai se responder no final. Beleza? Então, vamos lá. Jogo rápido, só pra gente diferenciar. Eu tô de bermuda. Vocês viram algum palestrante de bermuda? Sem ser o Derek, né, que veio fazer a dinâmica. Vocês viram algum palestrante de bermuda? Vocês, quando vão para um seminário, algum congresso, alguma coisa, vocês veem algum palestrante de bermuda? Difícil, né? Rasgada ainda? Boa, Juju. Poxa. Mas, na parte de baixo, eu tô como um atuante na recreação. Na parte de cima, não tanto assim, né? Poderia estar igual o Casiragem ali, na beca, ó. Mas, eu tô num padrão mais profissional e aqui mais atuante, mais amador. Não quer dizer iniciante, não quer dizer nada desse tipo. Amador é diferente de profissional. E profissional não tem nada a ver se o cara é experiente, se o cara é iniciante, não tem nada a ver. O cara pode ser profissional desde o início, mas ele pode ser muito experiente e não ser profissional até hoje. Beleza? Então vamos lá. Profissional da área, atua com intencionalidade, busca evoluir, tem preparo, tem técnica, postura profissional. Caramba, esse slide aqui me quebrou, hein, gente? Segurança, repertório, enfim, dá pra gente entender um pouquinho sobre o profissional da área, que ele não só brinca, ele tem um planejamento, ele tem um plano de carreira, ele entende o que é ser profissional. E aqui a pessoa que só atua é alguém que pode até ter talento, carisma e criatividade, mas não tem a estrutura ética, comportamental ou técnica para ser considerado um profissional que pode atuar. Muito bem, muito obrigado, vovô. Você é um anjo, cara. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu vou enviar depois para vocês. Fiquem tranquilos. Próximo. Agora eu quero te perguntar. Ah, você conhece, né? Bom, brincadeiras à parte, eu quero falar com vocês jogo rápido sobre isso, tá? O Mário
conhecido muito tempo atrás, né? Ele é um personagem de um videogame, que depois ele virou um filme e virou mais uma série de coisas. Então vamos falar só da primeira parte, do videogame. Todo mundo aqui já jogou o jogo do Mario? Quem já jogou, levanta a mão. Quem já zerou o jogo, levanta a outra. Beleza? Quem passou da primeira fase, levanta a mão. É fácil a primeira fase? O que a gente tem que fazer lá? Quais são os comportamentos e as técnicas que a gente precisa na primeira fase? Para fazer o quê? O Mario vai fazer o quê? Aí ele sai andando, e aí ele vê uma tartaruguinha, ele faz o quê? Aí ele vê um obstáculo, ele faz o quê? Aí ele vê um checkpoint, ele faz o quê? Qual é o comportamento e a técnica que a gente precisa para passar da primeira fase? Pode ser que o comportamento seja a mentalidade e a técnica seja pular. Então vamos pensar que a primeira fase tem comportamentos e tem técnicas. Beleza. Agora eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. E imagina, por favor, a história que eu vou te contar. Beleza? É jogo rápido. Bom, joga pra lá, por favor. Joga pra lá, por favor. Aí. Toda carreira tem fases, como num videogame. Fica de olho fechado. A marca do seu videogame é a recreação, tá? Que é a nossa área. Você pode jogar inúmeros jogos dentro da nossa área. Dentro do nicho que a gente está, né? E, por exemplo, no videogame, o Mario, a gente poderia jogar um Mario Kart, um Mario World, entre outras opções dentro daquele jogo. Cada jogo tem um jeito de ser jogado, né? Que são os comportamentos e as técnicas. Depois a gente tem diversas fases, que é o nosso plano de carreira, vamos pensar assim. Então imagina que naquelas fases que a gente está jogando, tem diversas etapas que a gente tem que cumprir. E cada fase requer comportamentos e técnicas diferentes. Beleza? Então, na fase do Mario, a gente chegou lá na terceira fase. Quais são os comportamentos e técnicas que precisam? E você precisa dominar para passar, para ter uma promoção na sua carreira. Então, vamos lá, vamos trazendo para a nossa realidade. Tem gente que passa de fase sem dominar. E por quê? Agora eu vou voltar, pode abrir o olho. Nessa primeira parte, a gente está falando aqui sobre o jogo do Mario e a nossa carreira. Quantos profissionais, quantos recreadores você conhece que chegam na sua empresa ou na empresa que você trabalha e tudo mais e já chega querendo jogar a fase 2? E quantos de vocês jogaram a fase 1, mas esqueceram moedinha lá? Não dominaram o comportamento? Deixou de pegar um bônus que tinha ali? Deixou de fazer algumas ações dentro daquela fase que acabaram prejudicando o seu rendimento no final? Você passou de fase? Passou. Você está jogando a fase 2? Tá. E olha que louco. Mesmo assim, o videogame deixa ele jogar. O videogame deixa ele passar de fase. A nossa área deixa o recreador sair de recreador e virar líder. A nossa área deixa, ela não cobra. É muito difícil ter alguma empresa que cobre por essa posição de liderança. Volta. Quando o recreador trava na fase 2, ele muda de jogo. Ou seja, essa empresa não me quer na fase 2. Então, aquela fase que eu joguei na fase 1, aquele jogo que eu joguei na fase 1, e se eu for jogar nessa empresa aqui também, aquele mesmo jogo que eu joguei na outra, não vai dar. Então, vamos lá, vamos começar a trazer mais para a nossa área ainda. Ele acha que ele pode jogar a fase 2 no outro jogo. Muitos jogos, muitas empresas, têm poucos critérios para deixar os recreadores entrarem, para deixar eles trabalharem. Eu fico alucinado com os grupos de recreação que existem. Ei, tô com 7 vagas aqui, quem vem? Você não sabe quem está indo, você não sabe quais são as competências da pessoa, você não sabe quais são as habilidades, você não sabe o caráter, você não sabe nada. E você está lá, pescando no grupo. E o que vai vir? Qual é o resultado? O que seu cliente vai falar? Se você não tem conexão com o seu fornecedor, se você não tem conexão com o seu contribuidor, colaborador, como é que você vai ter um feedback positivo do seu cliente? É raro hoje as pessoas criarem raízes e construírem uma carreira. As pessoas hoje não estão construindo carreira, elas estão simplesmente passando por ali. Só passam, tá?
E isso tudo afeta a imagem e desvaloriza o videogame, que é a nossa área. Então o jogo que a gente joga é a recreação. A recreação ela tem várias fases, que é a recreação iniciante. Quando você entra como recreador, você tem lá júnior, pleno e sênior. O que é júnior, pleno e sênior? Iniciante, intermediário e avançado. Depois que você passa disso, você pode ir para um outro cargo, uma nova fase você pode jogar. Mas na primeira fase você tem etapas para passar. As 3 etapas você não passou. E como é que você joga a fase 2? Ah, eu não posso jogar nessa empresa, então eu vou mudar de empresa, vou pegar outro jogo onde eu posso jogar. Cara, e tem empresa que te aceita. Tem empresa que aceita atuantes e não profissionais da área, tá? E beleza. Por isso, poucas empresas se destacam. Poucas empresas se destacam. Todo mundo consegue cliente? Sim. Todo mundo consegue vender? Sim. Só que vocês aí na cabeça de vocês têm uma referência por estado. Vocês têm uma referência por região. E essas referências estão se destacando por quê? Porque o jogo que ela joga e as pessoas que ela deixa jogar esse jogo estão alinhadas aos comportamentos e técnicas necessárias. Tá? Então a gente tem aqui várias fases dentro da recreação. Qual fase você está hoje? Me responde aí, que fase você estaria hoje? Na fase 1? Você jogou a fase 1 lá quando você entrou. Quando você entrou, você respeitou os processos? Você trouxe ali o que estavam te pedindo? O que a empresa pediu para você? Ah, a empresa me pediu para ser animado e gostar de criança. Puta criterião, hein, meu? Isso aí é o mínimo. É o mínimo. Você gostar de crianças, você ter respeito, você ser animado. É o mínimo para atuar como recreador. É o mínimo, tá? Então, vamos falar um pouquinho das formas de atuação, tá? Jogo rápido, vocês só podem ir lendo e não vou ler tudo, tá? Mas só pra gente entender. Olha quantas formas de recreador para atuar. Recreador de... Recreador de um monte de coisa. Quantas coisas dessas vocês podem virar referência em recreação para casamentos? Você pode ser o melhor ou a melhor recreadora de casamentos. Tem algum recreador que você sabe que é referência em casamentos? Que você conhece, que fala, caraca, casamento é aquela pessoa. Você sabe? Pode ser você. E o resto aqui, ó, hotel, atividade de acampamento, escola, excursão, isso é só recreador. E líder, olha lá. O líder, ele pode ser líder de equipe, líder de colônia, líder de lazer em hotéis e resorts, recreador líder, responsável. Tudo isso são formas de atuar profissionalmente na recreação. Tudo isso são fases e etapas e jogos que a gente pode jogar. Por exemplo, recreador. Eu sou recreador, estou jogando o jogo do recreador. Quais são as fases que eu posso passar? Quais são as etapas que eu tenho? Quais são os caminhos que eu tenho? Posso escolher. Só que a gente acaba passando por todos e a gente não cria raiz em nenhum, a gente não se marca em nenhum lugar. A gente só passa, a gente só é atuante. O profissional, ele se destaca. E não porque ele é muito bom, mas porque ele sabe atuar de forma profissional, não é um atuante informal. Vamos lá. Aí, muitos de vocês se consideram coordenadores, né? Quantos de vocês se consideram coordenadores de eventos? Coordenadores de recreação? Beleza. Eu vou colocar uma coisa aqui, ó. Põe um pouquinho pro lado. Cadê o André? Põe para colocar ele pro lado. Põe ele pro lado do projetor, por favor. Coordenação estratégica de operações recreativas, criação e validação de cronogramas, mapeamento de público e faixa etária, coordenação de materiais e recursos, seleção e distribuição estratégica, treinamento rápido e direcionado antes do evento, controle de qualidade. Isso aqui é função de coordenação. Agora vamos lá, a função do líder. Equipe de recreação, liderar a equipe de recreação, ser responsável por distribuir funções, de integração. Isso aqui é ser líder de equipe, de recreação. A coordenação é um pouco mais delicada, porque o coordenador, ele coordena os líderes e os recreadores, tá? Os gestores, eles estão acima da coordenação. Eu coloquei só alguns exemplos aqui para a gente ter uma ideia. Criação e consideração de modelos de negócio, liderança de coordenadores, líderes e equipes, gestão de indicadores de desempenho, KPIs, criação e padronização de processos. Isso aqui é o gestor que faz. Vamos lá. Setores. Olha que loucura. A gente também pode atuar com recreação dentro dos setores. Só que para isso a gente precisa de outras habilidades. Só que não quer dizer que você está saindo da recreação. Você está dentro da área. Só que você está atuando
No comercial, no marketing, no RH, no estoque, no operacional, no auxílio da DM. Então, a gente tem setores que a gente pode atuar dentro da recreação. Tira da cabeça de vocês, eu estou me apontando o laser toda hora. Tira da cabeça de vocês que a recreação é a aplicar brincadeiras e jogos em eventos. Isso é uma das formas de recreação. Uma das formas de atuar com a recreação. E vocês não, né? Digo um geral da área, generaliza. A recreação é só ir lá e brincar, hein, meu? Só ir lá e fazer meia dúzia de brincadeira. Não é. A área é muito ampla e é por isso que o mercado desvaloriza a gente. Vocês sabiam disso? Se a gente não vê a recreação de forma estruturada, você acha que o seu cliente sabe que tem tudo isso de possibilidade para você? E todas essas possibilidades podem ser uma carreira? Todas essas, escolhe uma. Se você escolher uma e se dedicar, você pode ficar rico, milionário e ser referência da área. Escolhendo uma. Olha quantas eu trouxe. E tem mais, tá? Tem mais. Depois eu vou mandar esse material completo para vocês. Bom, nenhuma dessas formas precisaria abrir a sua própria empresa para ser mais um peixinho num oceano de milhares e milhares de empresas. Beleza? Isso aqui você pode atuar dentro de qualquer empresa de recreação. Só que as empresas necessitam de um processo de evolução, necessitam de um crescimento, necessitam de verba para poder investir nesses colaboradores. Muitas vezes dá para ir como freelancer, no recreador, no líder, na coordenação, mas para ser gestor não dá. Para estar dentro de um setor não dá. A empresa tem que estar mais estruturada, né? E hoje, quantos de vocês fazem todas essas funções? Levanta a mão aí. Todas essas funções. Atua como recreador, atua como líder, atua como coordenador, atua como gestor, atua nos setores. Olha quantas coisas vocês fazem. E vocês realmente acham que dá para fazer tudo sozinho? Ó, eu vou dar só um exemplo do marketing, tá? Criação de conteúdo audiovisual, apoio e roteirização de conteúdo para postagem, social media de campo. Só isso aqui já é coisa pra caramba para uma pessoa fazer. Só isso aqui. Tá? Então vamos lá. Como eu atuo hoje? Hoje eu tenho 4 formas de atuação. Tem muita gente que me pergunta: Zig, você saiu da recreação. Zig, não te vejo mais fazendo isso. Tem diversas formas de atuação. Hoje eu tenho 4 frentes. E eu quero que vocês comecem a visualizar quais são as suas frentes, enquanto eu falo as minhas. Beleza? Então hoje eu atuo com a recreação fora da caixa, que é o meu método. Um método que eu criei para atuar com a recreação. O que tem lá dentro? Tem cursos, tem mentorias, tem treinamentos presenciais, tem suporte para equipes em eventos. A minha empresa ela não vende recreação para o cliente final. A gente só faz o suporte para as equipes que eu atendo. Então, eu escolhi não ter uma empresa de recreação infantil. Quê? O laser? Ah, tá, desculpa. Eu achando que tem alguma coisa aqui, meu. 2. Então, a recreação fora da caixa é isso, né? A gente atua com treinamentos, mentorias, suporte e mais uma série de coisas para as empresas, hotéis e resorts da área. Segunda frente, soluções criativas para ambientes corporativos. Temos o cara aqui, ó. Por favor, uma salva de palmas pro Lobinho. O cara dos corporativos. Fala nisso, depois a gente toma tempo para ver. A gente atende bastante coisa pro corporativo, só que isso aqui eu não vendo só recreação. Vou dar uma dica para vocês. Quem aí tem cliente corporativo? Valeu. Caiu. Quem aí tem cliente corporativo? Beleza. Esses clientes corporativos que vocês têm, vocês oferecem o que para ele? Fala para mim. Uma empresa bem séria, eles me contrataram para recrear com os adultos e para fazer maquiagem também. Recreação para os adultos e maquiagem. Legal. Fala aí. Kids Day. Beleza. Quantas vezes por ano você vende para eles? O ano tem 12 meses. Será que não vale a pena pensar um pouquinho? Fazer assim, ó. E ver se sai alguma coisa, se sai uma fumacinha, para ver o que eu posso vender nos outros 11 meses do ano. Você já tem o cliente na sua mão. Beleza. 3. Ações e movimentos da área. Isso aqui que eu estou fazendo é uma das minhas frentes. Dando uma palestra num movimento da área. Para quem não sabe, eu também participei de alguns outros movimentos da área e criei a maratona recreativa durante a pandemia. Quem participou da maratona? Cacá participou sim, pode levantar a mão. Você palestrou? É. Ué. Então,
a gente fez alguns movimentos na área. Esse ano tem um novo aí que eu vou trazer para vocês vão gostar. E temos as parcerias público-privadas, editais e leis de incentivo, tá? Que a gente também trabalha com projetos. Como eu falei para vocês, eu não tenho... Na verdade, assim, eu tenho uma empresa de recreação com meu irmão há 12 anos, que chama B-Day Kids Recreação e Lazer. Falei, alguém mexe por favor, no notebook? Ali. Aí, esse mesmo, na sua frente. Esse preto aí, boa. Então, essa parte do... Até me perdi, onde que eu estava mesmo? A empresa com o meu irmão. O meu irmão toca lá, e eu falei, cara, a partir de 2016, eu vou tocar outro tipo de negócio. E minhas frentes, cada uma tem mais de 10 possibilidades em cada. Então, se a gente for parar para pensar, eu tenho 40 possibilidades de entrada de verba. 40, só aqui, ó. Quantas vocês estão ativando hoje, gente? Pelo amor de Deus, para de depender de escala de final de semana. Pelo amor de Deus. Beleza? Eu ia falar para passar para o próximo, mas... tá aqui. Valeu. Bom, isso aqui é muito bom. Presta atenção. Síndrome do recreador. Olha isso. Alguém me ajuda ali com o projetor, por favor? Lau, pode ser você. Isso. Só mexe um pouquinho para o lado aí, até ele encaixar ali para cá. Aí. Sintomas da síndrome do recreador. Isso é muito louco. Foi uma coisa que eu comecei a visualizar ao longo... Ajeita aí, André, por favor. Eu comecei a visualizar ao longo do tempo. Eu trabalho há 20 anos na área. E eu percebi muitas coisas e que eu fazia, não só os outros. E aí eu comecei a mudar em mim para que eu pudesse ver a mudança nos outros também. Então vamos lá. Sobe aí, Andrezão, sobe aí. Sintomas da síndrome do recreador. Superioridade ilusória, competição entre recreadores, sensação de poder fake, cegueira pela elevação do ego, falar mal de alguém sem conhecer, achar que já fez tudo melhor sempre, nada mais é novidade para você, desculpa aí, respostas reativas sem ouvir, a pessoa abriu a boca, você já sabe o que você vai responder. Sempre achar que tudo é sobre você. Alguém já sofreu de algum sintoma desse? Agora vamos lá. O que seria aqui, ó, sensação de poder fake? Vamos explorar as outras coisas e a gente já volta para cá. Possíveis causas: falta de reconhecimento, primeira sensação de poder, carência de atenção e aprovação, medo de perder o espaço que foi aberto para você e vingança inconsciente. Às vezes você nem sabe, mas você quer se vingar de alguém que te ferrou alguma hora. Como tratar? Autoconhecimento e humildade. Expansão do seu nível de consciência, que é através do autoconhecimento e do autodesenvolvimento. E sinta coisas boas com as conquistas dos outros. A sua vez vai chegar. Então eu fico maluco de ver gente falando, ai, eu não acredito, você viu aquilo lá? Gente, se a pessoa tá lá, se a pessoa conquistou, se a empresa conquistou, é porque ela mereceu e ela se mexeu para fazer. E você tá mexendo só sua língua falando mal dos outros. Vai trabalhar, cara. Então, valeu. Seguinte, voltando aqui para os sintomas, superioridade ilusória. Às vezes, na nossa bolha, a gente é o melhor. Quando a gente vai para a bolha do amiguinho, a gente está lá em 18º. E você acha que você é o primeiro ainda. Competição entre recreadores, é o que eu acabei de falar. Nossa, eu fiz uma festa num navio, mas você não sabe, eu fui com uns ETs para a lua ontem. Porra, bicho, calma. Sensação de poder fake, tá? Muitas vezes... Mexe aí, por favor. Aí. Muitas vezes o recreador tá ali na festa, no evento, e ele é o autoritário, porque é a única sensação de poder que ele acha que ele tem sobre aquelas crianças. Se ele mandar, a criança vai fazer, não vai? Se ele for o líder da equipe e ele tiver essa sensação de poder fake, ele vai oprimir, vai ser grosso, vai fazer uma porrada de coisa com a equipe também, não vai? Já deu para entender o poder fake. Cegueira pela elevação do ego, isso aqui não precisa nem falar, né? O ego vai subindo, vai entrando na frente do nariz da pessoa e a pessoa só vai. Só acha que tá tudo bem. Falar mal de alguém sem conhecer,
Isso é muito importante a gente ter consciência, tá? Não, que isso, tá errado. A voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus. Bom, depois eu falo mais pra vocês dessa síndrome, beleza? Mas deu pra visualizar e não é vergonha você assumir que você já passou por ela em algum momento. Eu já passei. Já tive vários dos sintomas. E como o Careca falou, como o Léo falou, se eu não tivesse tomado na cabeça e me ferrado, eu não tinha aprendido. Tá? Porque o meu ego já tinha consumido muito o meu eu. E eu não tenho vergonha de falar isso, não. Eu tenho até o prazer de falar para vocês que eu consegui me curar dessa síndrome. Ainda tenho reflexos? Tem. E quais são os reflexos? Muita gente tem uma visão da minha pessoa e do meu profissional diferente do que é. Por quê? Elas criaram aquele estereótipo e aquela imagem daquela única impressão que ela teve naquele momento. E depois ela nunca mais... Então ela criou, é aquela história, né? Criou uma versão sobre mim na cabeça dela. Só que eu sou aquela versão? Então, muitos de vocês passam por isso, tá? E principalmente quando vocês estão iniciando na área e tem outras pessoas que já estão aqui, ó, a síndrome já virou crônica. A pessoa já está há 20 anos na área com essa síndrome. Então, qualquer pessoa que chegar perto dela, ela vai reagir assim. Então, quando vocês verem alguém com algum desses sintomas, chega para ele, ó, fiquei sabendo que isso é uma síndrome, hein, amigão? E depois vocês me contam, tá? E ó, recusa imitações, hein? Primeira vez, em primeira mão aqui. Síndrome do recreador, vocês vão ver que vai surgir mais por aí. Responde aí, como pensar em plano de carreira, projetos, empreendedorismo, médio e longo prazo, negócios e criar raiz, construir caminhos profissionais numa geração que é imediatista e tem ansiedade impulsionada e maximizada pelas redes. Antes não tinha rede. Ah, não tinha ansiedade antes. Ah, não tinha isso antes. Ah, também não tinha tecnologia. Também não tinha internet. Também não tinha Instagram. Também não tinha TikTok. Então hoje a gente nem percebe, a gente já se compara. A gente abre o Instagram se comparando, tá? Vamos lá. Como se tornar uma referência? 4 pontos fáceis, tá? Autenticidade, domínio de competências, técnicas, habilidades e mais uma série de coisas, network e resultados. E a gente vai para o efeito cebola. Você vai fazer tudo isso, mas na sua bolha, no seu grupo, na sua família. Primeiro você vira referência dentro de casa. Depois você vai para fora, tá? Então, efeito cebola. Você começa em casa. E casa que eu digo não é só sua mãe e seu pai, não. É a empresa que abriu a porta para você começar. Porque tem muita gente que pisa e gospe no prato onde comeu. Sabe? Então, seja grato por quem abriu a porta para você. Falei isso no último encontro e falo de novo. Seja grato por quem abriu a porta para você. Seja grato por quem abriu a porta para você. Bom, vamos lá. Deu para entender esse efeito cebola aí, rapidão? Beleza? Inversão de valores. Por que não se respeita mais hierarquia? Por que tem recreadores entrevistando empresas hoje? Não é mais a empresa que entrevista, é o recreador que entrevista? Nunca vi isso? Por que a recreação está sendo desvalorizada? Porque tem pessoas que passaram de fase no jeitinho brasileiro, acham que é só abrir um CNPJ, ter uma logo bonitinha e fazer um perfil no Instagram que já é empresário. Não é. Não tem como. E sabe qual é o maior problema? Aquele cara que passou da fase 1 correndo e foi jogar a fase 2, ele chega para uma empresa do cara igual a ele. Olha que legal. E o cara não está mais no 2, ele já foi para o nível 5, sem pegar e dominar 1, 2, 3 e 4. Ele abriu o CNPJ, ele fez a logo, ele abriu o Instagram e ele fala, sou pica. E não sabe metade do que ele está falando. Sabe? Então, a gente tem que ficar muito atento com as empresas que a gente trabalha, porque atrás dela tem, às vezes, um recreador brincando de empresário. Não é empresário. 90% da nossa área, infelizmente, hoje, e vocês fazem parte desses 10%, 90% da nossa área é recreador brincando de empresário. Não é empresário atuando na recreação. E tá tudo bem, desde que tenha um processo evolutivo. Busque recursos, busque entender e aprender para você ser um empresário. Porque quando a gente não sabe fazer algo, a gente paga para as pessoas fazerem por nós. E se a gente não sabe fazer algo e não tem grana para pagar, a gente tem que estudar para fazer. Ah, começa com o que tem. Sim.
Mas também não começa de qualquer jeito. Você vai começar atuando ou de forma profissional? Então você pode começar com o que tem, mas comece de forma profissional e não de forma amadora e de qualquer jeito. Não inverta a ordem. Estou acabando, jura? O próximo slide acabou. Não inverta a ordem. Sua carreira é o seu segundo maior projeto. O primeiro é sua vida pessoal. Então cuida do CPF e depois do CNPJ. Beleza? Não tem como o seu CNPJ ficar forte se o seu CPF é fraco. Tá? E não estou falando fisicamente não, tá? Porque olha, né? Fisicamente não dá para falar muita coisa. Vamos lá. Dica final para encerrar. Entenda o que cada fase pede na sua carreira. Busque os recursos necessários. Respeite o seu processo de evolução. Não tenta adiantar por 2 vezes. Não é áudio do WhatsApp. Não é videozinho de 30 segundos. Não é TikTok. Respeita o processo. Pode demorar 5, 10, 20 anos. Mas pode demorar 1 ano. Mas você precisa entender o que aquela fase está te pedindo. Se a sua fase é virar um novo empresário, o que vai te pedir? E aí entra uma outra coisa. Quantos empresários tem aqui? Levanta a mão quem tem empresa. Quem não tem empresa, mas tem vontade de abrir, levanta a mão. Olha quantos empresários tem para você perguntar. E muitas vezes por ego, por aquela síndrome do recreador, a gente fala, eu não vou perguntar para ninguém, eu vou fazer tudo sozinho. E não rola. Então abaixa sua bolinha, põe o pezinho no chão e pergunta. Conversa, não vai ferir seu ego, não vai acabar a sua carreira. Não é feio você perguntar e pedir orientação para quem vai pisar, para quem já pisou onde você vai pisar. Então você vai pisar num lugar. Eu já pisei lá, eu posso te ajudar. Você quer ajuda? Não, eu me viro. Você acha? Precisa da sua ajuda? Sai fora. É tipo isso. Vamos lá. Monte um plano de carreira real. Tem gente que monta a carreira dos sonhos e não dá para fazer. Não dá para seguir. Não dá. Monta o real. De hoje para amanhã, para onde eu vou? De hoje para o mês que vem, para onde eu vou? Daqui 6 meses, onde eu quero estar? Seja grato, acabei de falar, né? Por quem abriu as portas para você. Tenha paciência para colocar tudo em prática. O mais importante, fazer, avaliar, aprimorar e refazer. Tudo na sua vida. Tudo. Vida pessoal e profissional. Faz, avalia, aprimora e refaz. Tem coisa que você vai perceber que não vale a pena aprimorar e refazer. Tá? Pode ser que tenham sido coisas que você viu que não vale a pena. Mas se é um projeto, se é algo na sua empresa, se é um treinamento, se é uma vivência, se é um evento, se é uma venda, faz, avalia. Putz, beleza, Dona Maria, fechado então, sua festa vai ser top, te vejo amanhã. Fez a venda, avalia como ela foi, aprimora o processo e faz de novo. Simples, beleza? Quanto mais você se dedicar de forma estratégica, mais resultados você terá. Então, na minha opinião, dá para viver bem apenas na recreação? Apenas da recreação? Sim, mas os resultados dependerão da sua entrega, como em qualquer outra área. Beleza? Então, se você entregar, você vai receber. Vamos lá, jogo rápido. Se uma pessoa trabalha numa empresa de marketing e ela não entrega o que é pedido, ela vai se destacar? Não. Ela vai crescer? Não. Ela vai passar de fase? Ela vai receber mais? É igual em qualquer área. E por que na recreação você quer ir um dia no clube, outro dia você quer ir na escola, outro dia você quer ir na festa? Escolhe um caminho e vai, trilha o caminho. Não olha o caminho, o que tem aqui? Ah, beleza, o que tem aqui? E você fica só olhando, você não entra, você não anda, você não trilha. Beleza? Meu tempo acabou, falei, ó. Meu tempo acabou. Game over, agora o jogo é com você. Uma salva de palmas para vocês. Ó, quem quiser saber mais, me segue lá no Instagram, aponta o seu QR Code e a gente se fala por lá. Ei, galera do encontro! Ei, galera do encontro! Quem gostou da palestra, dá um grito!